Oi, pessoal, como vocês estão? Então, mais um dia da nossa disciplina de saúde pública, né? Mais um encontro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de vetores, tá? Ou seja, aqueles que carregam as doenças. E eu tô um pouco gripada, já peço desculpa aí pela voz, né, que não tá muito boa, e pelos fungados que podem acontecer durante a aula, então, mas vocês se acostumem, tá certo? Então, vamos falar um pouco aí, vamos começar a conversar. Então, antes da gente falar propriamente sobre os vetores, vamos falar sobre zoonoses, né? O que é uma zoonose, né? Então, o termo zoo, né, vem aí de animais, tá? E noses, doenças, né? Então, as zoonoses, elas são definidas como doenças ou infecções que são naturalmente transmissíveis entre os animais e o homem, tá? Aqui, zoonose, ela fala especificamente de animais vertebrados, como, por exemplo, cachorro, boi, galinha, porco, tá? E estão distribuídas por todo o globo em níveis de ocorrências variáveis, de acordo com fatores ambientais, né, que podem ser tanto de natureza físico-química e biológica, mas também natureza socioeconômica e cultural. Então, questões socioeconômicas e culturais também vão interferir na transmissão dessas doenças entre animais e seres humanos, tá? E a gente vai falar sobre vetores e, logicamente, aqui a professora senhora falou lá no começo que era doença entre homens e animais vertebrados. E a gente vai ver que a maioria dos vetores são animais invertebrados, são os insetos, né? A principal classe aí que transmite doenças, tá? Mas esses insetos, eles chegam aqui até esses animais vertebrados e aí eles podem favorecer a transmissão dessas doenças, tá? Então, a gente vai ter aí, né, todas as enfermidades e infecções em que se pode existir na relação animal-homem e vice-versa, seja diretamente ou através do meio ambiente, incluindo aí portadores, reservatórios e vetores, tá? Então, por isso que a gente vai falar especificamente sobre vetores. Então, só para fazer uma parte, enfermidades e infecções. Às vezes a pessoa pode ter a doença, né? Mas pode ter a infecção, mas não ficar doente, tá? Então, por isso que ele faz essa diferença. Então, só para a gente também entender aqui, né? Quem são portadores, reservatórios. O reservatório, ele é o animal que está lá alojando o tipo de parasita, sendo que ele não é prejudicado por esse parasita, né? Então, um exemplo de reservatório seria o caramujo, que transmite a esquistossomose. Ele é só, né, um hospedeiro intermediário, ele é só um reservatório. O caramujo, ele não fica doente, tá? O portador, aí ele é o humano ou o animal que foi infectado por um agente etiológico de uma doença transmissível, porém sem demonstrar os sintomas clinicamente. Agente etiológico, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente vai falando das doenças especificamente, mas o agente etiológico é o causador da doença, né? A gente tem quem transmite e tem o que causa. Então, agente etiológico vão ser vírus, bactérias, alguns parasitas, protozoários, ok? E aí, vetores, né? Então, vetores, a gente classifica os vetores em vetores biológicos e vetores mecânicos. Nos vetores biológicos, o agente infectante, ele se encontra no vetor, tá? Então, o vetor está dentro do vetor. O vetor faz parte do ciclo de vida desse agente infectante, tá certo? Então, por exemplo, o mosquito da dengue, que transmite a dengue aí, né? O mosquito é o Aedes aegypti, o agente etiológico é um vírus, né? Um arbovírus da dengue, tá? Então, ele é um vetor biológico, por quê?
O vírus, ele precisa do mosquito. O vírus, ele não se propaga no ar, né? O vírus só é transmitido pela picada do mosquito, tá? Então, aquele vírus, ele para poder completar o seu ciclo, para ele chegar no seu, né, hospedeiro final, que é o ser humano, causar a doença, ele precisa do mosquito. Então, o mosquito, nesse caso, né, o mosquito da dengue, ele é um vetor biológico. Já o vetor mecânico, ele apenas transporta esse agente infectante, né, para que ele possa alcançar seu novo hospedeiro. Então, por exemplo, a mosca, quando a mosca vai lá e passa num local que está contaminado, que ela faz aquele com as patinhas, né? Aí enche de parasitas, vírus, bactérias, e aí depois ela vem, pousa na nossa comida e faz a transferência, né, desses agentes infectantes, desses agentes biológicos que ela ciscou lá em algum lugar, e ela faz a transferência para o nosso alimento, tá? Para onde a gente tá certo? Então, ela é só um agente, um vetor mecânico, ela só transporta de um local para o outro. Nem sempre, né? Tem algumas espécies de moscas que elas também são vetor biológico, mas o exemplo da mosca doméstica, né? Nesse caso, ele é um vetor mecânico, tá? E aí, o que é que propicia, né? O que é que favorece a disseminação, a proliferação de vetores? Então, basicamente, os 4 A's: alimento, água, abrigo e acesso. Se o vetor encontra, né, essas condições aí, ele vai se proliferar, tá? E aí a gente tem aí fontes de alimentos. Como é que a gente pode eliminar essas fontes de alimentos? Onde é que os vetores eles encontram alimentos? Eles encontram alimentos no lixo que a gente deixa acumulado naquela lixeira que não está bem fechada, né? Que está lá aberta, tá? Que a gente deixou lá o relento esperando o dia da coleta. Então, a gente precisa fazer a manutenção dessas lixeiras, acondicionar o lixo em sacos plásticos com recipientes tampados e só colocar, né, próxima à hora da coleta, de preferência locais altos, não que isso impeça completamente que os vetores tenham acesso, mas já dificulta. Alimentos, né, devem ser guardados em recipientes bem fechados ou na geladeira quando possível, principalmente cereais e rações, tá certo? Cereais e rações, eles têm um atrativo muito grande para vetores, para roedores, tá? E outros animais também, baratas, gostam muito desse tipo de alimento, né? A ração do cachorrinho que a gente deixa lá fora, até sapo, né? Limpeza de caixa de gordura. Caixa de gordura é um local que é extremamente, né, cheio de nutrientes, de proteínas para esses vetores. E colocar os alimentos dos animais domésticos sempre nos horáriozinhos e não deixar lá os potinhos com alimentos, né? Que aí pode haver algum animal oportunista que vai se alimentar daquele alimento, ok? Em relação às fontes de água, também bem parecido, né? A gente precisa proteger as fontes de água ou eliminar quando não forem fontes necessárias, né? Os fossos, as valas, poças que estão lá paradas, caixa d'água, outros reservatórios devem ser sempre vedados, né? Também evitar deixar a água dos animaizinhos à noite, porque, né, esses animais oportunistas, eles vão lá e usam essa água. Pia de cozinha, né? Manter a bancada da pia seca e limpa durante a noite. A gente que tem, às vezes, o costume de deixar a louça do jantar para outro dia. Então, aquilo ali, restinho de comida, tudo favorece, atrai animais, tá? Vetores, animais oportunistas. Abrigo é o local onde eles vão se esconder, né? Então, é importante que a gente mantenha sempre as áreas limpas, né? Evitar entulhar coisas, seja material de construção, sempre tem, né? Fez uma obrinha em casa, a gente deixa lá no canto. Ficou restinho de telha, ficou restinho de tijolo. Aqui em casa mesmo tem, não vou mentir, né? Sempre aparar, deixar sempre aparado, né? A questão de mato, grama, manter sempre o terreno limpo, né? E podar árvores para evitar que esses animais, esses vetores, eles tenham locais onde se esconder, tá? E, inclusive, dentro de casa também.
a gente tem, aqueles armários que deixa guardado lá caixas anos e anos, aquele quartinho dos fundos, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Eu já deixei coisas guardadas em caixas e dá cupim, né? Dá alguns outros tipos de inseto e come tudo, estraga o que tem lá dentro, né? Até por conta da própria umidade. Outra vez eu tinha deixado uma caixa com ar-condicionado dentro, gente. O ar-condicionado lá esperando para ser instalado, né? Vocês me conhecem, sabem que eu sou meio ilesa. Deixei lá. Quando eu fui, finalmente, depois de mais de 6 meses, mandar instalar o ar-condicionado, tinha um formigueiro na caixa, tá? E esse formigueiro quase que danificou o equipamento, tá certo? Então, virou um abrigo para esse vetor, né? Então, limpeza de armários, principalmente aqueles que a gente não usa com frequência, né? Aqueles que a gente bota as coisas lá e esquece. Onde a gente está mexendo todo dia, é mais fácil da gente identificar vetores e também eles não gostam de ficar nesses locais porque, né, tem muito movimento, digamos assim, tá? Aqui, ó, limpar diariamente o fogão, principalmente as gavetas do fogão embaixo da geladeira. Gente, isso aqui é uma coisa muito antiga, né? Os fogões de hoje não têm gaveta, então provavelmente vocês nem sabem o que é isso. Mas fogão antigamente tinha uma gavetinha embaixo do forno que se usava muito para colocar. Na minha casa, né, na casa da minha avó, ela usava para colocar frutas para amadurecer, né? Botava banana, porque pegava a quenturinha do fogão e amadurecia mais rápido, tá? Mas também era um local ótimo. O rato adora fazer ninho nesses fogões de gaveta, tá? Então, quem tiver um fogão que tem gaveta na casa da avó, um fogão mais antigo aí, né? Tem que fazer sempre a manutenção, tá? E acesso, né? A forma como o vetor pode chegar até a gente. Então, a gente tem, por exemplo, aí os ralos, é uma das formas que os vetores vêm. Quem vem do ralo, principalmente baratas e escorpiões, que são animais que vivem, né, que têm proximidade, assim, gostam de viver em esgoto. Não são todas as espécies, obviamente, tá? Algumas espécies. Fechar orifícios, aberturas ou frestas nas paredes. Isso aí vocês sabem, né? No caso específico de frestas em paredes, a gente pode falar da questão do barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas, né, que ele vive nessas frestas das casas de taipa, né, mas não impede que na casa da gente que não é de taipa, que seja uma casa de alvenaria, não impede que tenha alguma fresta na parede, né, tenho certeza que, quer dizer, tenho certeza não, mas acredito que vocês já assistiram aí Tom e Jerry, né? E se vocês lembram, o Jerry ele mora onde, né? O Jerry ele entra por um buraquinho na parede e desaparece ali dentro, né? Tá? Então, assim, esses locais são favoráveis a que alguns vetores eles permaneçam. Só para dar um exemplo a vocês, eu tenho no meu banheiro um buraquinho bem pequenininho no gesso, no forro de gesso. De vez em quando eu olho para lá, tem uma rã, aquelas pererequinhas que ficam no banheiro, né? Saindo ou entrando. Então, assim, é mínimo, mas é onde esses vetores eles se escondem, tá? Proteção de vão sob as portas, né? Aquele espacinho que fica embaixo da porta, que aquilo ali entra escorpião, barata, entra formiga, entra todo tipo de inseto, né? Naqueles espaçozinhos. Entra até cobra, tá? Que não é um inseto. Em relação às tampas, né? De tomada, tá? Tampas de tomada, canalizações de águas pluviais, né? Aquela calha, tá? Saídas de telefone, porque hoje não se usa mais telefone em casa, mas assim, todos esses locais também tem que ficar bem fechados, porque também pode ser um local para esconderijo, né, para acesso dos vetores. E fossas, né, instalações hidráulicas e redes de esgoto têm que ser sempre bem vedadas. Então, aí são apenas algumas maneiras, né? Só fazer isso que vai resolver, né? São algumas maneiras de você eliminar os 4 A's, né? Água, alimento, abrigo e acesso. Beleza?
E aí a gente tem alguns vetores, né? Gente, olha, quase todos os insetos, eles são vetores. Alguns vetores mecânicos, outros vetores biológicos e alguns são os dois, tá? Além dos animais, né, vertebrados maiores, como por exemplo cachorro, gato, a galinha, o porco, o boi, cavalo, tá? Então, também eles transportam, né, agentes patogênicos, organismos patogênicos no seu organismo, no seu corpo, tá certo? Então, vamos falar sobre alguns aí. A gente vai começar falando, né, sobre os artrópodes, que os artrópodes ele envolve aí, né, animais invertebrados. Qual é a característica, né? São invertebrados que têm o corpo segmentado, membros articulados e eles têm o corpo revestido por um exoesqueleto, tá? É dada uma grande importância aos artrópodes que são vetores, ou seja, aqueles que são capazes de transmitir agentes infecciosos, né? Quando a gente fala em artrópode, eu não sei você, mas eu lembro logo de aranha, né? Mas a gente tem que lembrar, né, que os insetos também são artrópodes, tá? Então, o combate, né, o controle dos artrópodes, ele é principalmente para prevenir a transmissão das doenças relacionadas a esses artrópodes, tá certo? E aí a gente destaca os insetos, né? Os insetos a gente tem as principais ordens e subordens, né? Diptera, Siphonaptera, Hemiptera, Phytiraptera e Blatória. Desculpa se eu estou falando errado, viu? Os professores aí me corrijam que eu não sei falar essa língua, não. Mas, enfim, né? Exemplos da ordem Diptera são as moscas e os mosquitos, né? Eles são animais que eles são sugadores e a alimentação vai variar de acordo com a espécie. Então, a gente vai ter hematófagos, a gente vai ter alguns frutíferos, tá? Aqui na Siphonaptera, a gente tem as pulgas como principal representante. E eles são a característica que eles são picadores e sugadores, né? Eles não apenas sugam, mas eles também picam, tá? A ordem Hemiptera, né? Eles também são picadores e sugadores. O principal representante é o barbeiro, que transmite a doença de Chagas. Aqui na Phytiraptera, também picadores e sugadores, os piolhos, né? Eles são ápteros, eles não são alados, não têm asas. E Blatória ou Blatária, né? Que é justamente a barata, né? As baratas, elas possuem aparelho bucal mastigador, né? E podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, tá? Possuem asas, algumas, né? Pode ser ausente, mas aquela famosa barata voadora, né? Que quando a gente vê, a gente se desespera, né? Então, alguns podem apresentar asas ou elas podem ser ausentes, tá certo? Aqui, os dípteras, eles são todos alados, tá? Então, Diptera, ordem de insetos que é caracterizada pelo tamanho reduzido das asas traseiras e pela proeminência das asas dianteiras. É um grupo que apresenta aí cerca de 120 mil espécies. Já os sifonápteros são a ordem de insetos sem asas, né? Eles não são alados, que são as pulgas. As pulgas, elas são parasitas externos que se alimentam do sangue de mamíferos e aves, né? Estão presentes aí nos animais domésticos. Inclusive, normalmente a gente associa a pulga a cachorro ou gato, né? Mas a pulga também pode estar presente nas aves como galinha, pombo, aves domésticas mesmo, aquelas calopsitas, tá certo? E as pulgas, elas transmitem doenças, né, graves, como a peste bubônica, tá? Inclusive, tem pulga que fica em rato. A que transmite a peste bubônica é a pulga do rato, tá? Hemiptera, né? Então, estima-se aí com 67 mil espécies, né? E aí, o barbeiro sendo um dos principais representantes. Os anopluros, né, que tá lá, é uma subordem, tá?
São cerca de 500 espécies de insetos conhecidos como piolhos, né? E eles se alimentam de sangue. A gente vai ver que tem algumas espécies de piolhos, né? Tem um piolho de corpo, de cabeça, né? O chato, que dá na região pública, tá? E as baratas, né? As baratas, elas são consideradas cosmopolitas e sinantrópicas. O que isso quer dizer, né? Primeiro que elas vivem em ambientes urbanos, né? Estão totalmente adaptadas aos ambientes urbanos. Algumas espécies que vivem em ambientes rurais, mas a maior parte das espécies em ambientes urbanos. E elas interagem com os seres humanos, né? Quem nunca interagiu com a barata? Quem nunca foi atacado por uma barata voadora, né? Que ela olha para você e ela faz, vou dar-lhe aquela voadora. Enfim, então, se vocês observarem, é muito difícil em zonas rurais vocês encontrarem baratas, né? A gente praticamente não vê, até porque nesses ambientes elas têm predadores, tá? E a questão também das baratas é justamente sua atuação como vetores mecânicos de diversos patógenos. Lembrando, vetor mecânico é aquele que transporta. Então, a barata, ela passa no esgoto, ela passa no lixo, depois ela passa em cima da comida da gente, tá? E deixa lá vírus, bactérias, protozoários, fungos, beleza? E aí vamos olhar mais de perto alguns, né? Então, vamos começar olhando as moscas, né? As moscas, a gente sabe, empiricamente, existem períodos onde há uma maior infestação de moscas, né? Não sei quem nunca ouviu falar, né? Está chegando a quaresma, época de mosca, né? Isso está associado ao ciclo de vida desses animais, tá certo? É um período de maior reprodução e onde não existe menos predadores, tá? Então, se existe uma presença de moscas muito grande, né? Existe aí um indicativo de extensos depósitos de lixo, presença de esterco ou de mais instalações sanitárias, né? Ou seja, uma fossa, um banheiro que está jogando seus dejetos diretamente ali no ambiente. E isso favorece os focos de criação, porque as moscas, gente, elas se reproduzem principalmente nas fezes, tá? Então, um bichinho, né? Um inseto bastante nojento que se prolifera muito rápido. Tá? Então, se tem muita mosca, é um indicativo de sujeira, de presença de material fecal, porque ela se reproduziu muito, né? Com exceção da quaresma, que o problema é a questão do seu predador, tá? Então, vocês podem... Normalmente a gente já associa, né? Quando a gente chega, não sei se vocês já chegaram num restaurante cheio de mosca. Vixe, que sujeira, né? Então, a gente sempre associa a presença de moscas, a sujeira, e não está de todo errado, tá certo? Então, indicativo aí da presença desses elementos. Característica, né? A mosca ela é um vetor mecânico, então, principalmente, ela transporta nas suas patinhas, né? Deixa eu botar lá na foto da mosca. Vocês estão vendo que elas possuem como se fossem uns pelinhos, né? Então, esses pelinhos favorecem que os organismos patogênicos, eles se fixem, né? E aí, quando ela vai de um lugar para o outro, ela leva esses organismos patogênicos, tá? Então, é justamente o que está aqui, né? As patas, né? Das moscas pernas, não. As patas têm um par de garras, né? Tem pelos glandulares e alguns espinhos plumosos, né? Que são estruturas adesivas, que aí, justamente, essas estruturas é que facilitam esse transporte, né? Mecânico de germes, tá? De micro-organismos patogênicos de um lugar para outro. E é assim que se contamina os alimentos, tá? Então, a gente ingere, quando a mosca pousou aqui, né? Se for uma mosca limpinha, beleza. Ela não deixou nada lá, mas aí a gente não vai saber se a mosca estava limpinha, né? Então, a gente precisa sempre lavar os alimentos que for possível, né? Antes de consumir e não deixar os alimentos expostos, porque comeu aquela comidinha que a mosca pousou, que deixou lá,
alguns micro-organismos, de repente o micro-organismo que ela deixou foi uma salmonela, foi um E. coli, e isso pode nos dar uma gastroenterite, né, uma salmonelose, tá? Então, aquela famosa dor de barriga, pode dar uma questão de vômito, são principalmente doenças gastrointestinais, tá certo? Por conta justamente da presença de micro-organismos que ela passou lá no cocô e trouxe pra gente, ok? Então, algumas medidas de controle em relação às moscas, né? A gente tem os meios permanentes e temporários. Permanente é você eliminar os meios favoráveis à procriação de mosca. Então, principalmente a questão do saneamento, né? Então, disposição sanitária adequada dos resíduos e dos dejetos, né? E no caso de locais onde existe gado, tá? A construção de estrumeiras locais próprios para você depositar o esterco, porque elas se reproduzem no esterco bovino, principalmente, tá certo? E medidas de controle temporária, basicamente o uso de inseticidas, né? A gente usa o inseticida e ele afasta temporariamente o inseto na nossa casa, mas não resolve o problema, ok? Aí, mosquito a gente vai passar aqui 2 horas falando. Eu já sei que essa aula vai ficar com pelo menos 2 horas, mas vamos tentar ser mais rápidos, né? Os mosquitos, eles são, primeiro que eles têm asa. Já começou daí. Então, se tem asa, os bichos andam que só a bexiga, né? Então, eles pertencem à família do Culicidae, tá? E a gente tem aí diversas espécies, né? A gente chama de pernilongo, muriçoca, em alguns lugares chama-se também de carapanã. Né? Para a gente aqui é mais muriçoca, né? No sul o pessoal chama de pernilongo. Cadê meu pessoal que veio aí de São Paulo? Tá? Então, os adultos são alados, né? E eles têm uma fase larval. Durante a fase de larva, eles não são alados, né? Então, possuem pernas e antenas longas e as fêmeas são hematófagas. Os machos normalmente são frutíferos, mas as fêmeas são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue, porque elas precisam, né, desses nutrientes presentes no sangue para a postura, para a oviposição, beleza? Enquanto as fases imaturas são de hábitos aquáticos. As fases imaturas, elas são as larvas dos mosquitos. Então, a maioria das larvas, elas vivem em ambiente aquático e a gente sabe muito bem disso, né? Porque a gente já cansou de ouvir falar que não pode deixar água por conta da larva do mosquito da dengue, beleza? E aí, vamos falar sobre algumas espécies, né, de interesse sanitário. Culex quinquefaciatus. Eu adoro esse nome, não sei vocês, mas eu acho a coisa mais linda. Quinquefaciatus. Então, esse mosquito, ele é o responsável pela transmissão da filariose, tá? Ele é de hábitos domésticos, é a famosa muriçoca, tá certo, gente? Ela é a que predomina, né? A muriçoca predominante que a gente convive mais com é o Culex, tá? Tem várias espécies de Culex. Ele é um mosquito considerado versátil porque a fêmea é capaz de realizar, né, a postura de ovos em qualquer recipiente com água limpa ou com água suja. Dentro de casa, fora de casa, rio, lago, pântano, água parada, água correndo, água andando. Do jeito que a água tiver, ela consegue chegar lá e pôr os ovos, tá certo? E a fêmea do Culex tem uma tolerância ao meio pobre em oxigênio. E aí uma informação, muitos focos de criação são constituídos por fossas. Acho que eu já falei para vocês, mas se não falei, Recife é uma cidade, né? É uma das cidades que tem o maior número de casos de filariose no Brasil, tá certo? Por quê? Porque Recife é toda cortada por rios e canais. Esses canais que deveriam ser canais de drenagem urbana, eles recebem uma contribuição imensa de esgotos, né? Uma contribuição, não é legal essa contribuição, não é autorizada, tá? Porque o canal ele é a céu aberto, então ele é para ser só água de chuva, é um canal pluvial, porém recebe muitas contribuições de esgoto ilegais. Então Recife tem muitas águas poluídas, tanto nos canais quanto nos rios, né?
Os rios Capibaribe e Beberibe, eles quando passam pela região metropolitana, eles são extremamente poluídos. Então, isso favorece a proliferação do mosquito Culex e faz com que Recife seja uma das cidades com maior incidência da filariose, tá certo? Outro agravante, né, no caso do Recife, é que existem muitas regiões ribeirinhas, assim, tem muitas pessoas que moram em condições inadequadas próximo aos rios, né? Tem um pessoal rico lá da beira-rio que mora naqueles apartamentos, que ali é tudo saneado, que o rio é bem cuidado naquele trecho, mas tem as pessoas que moram nas palafitas, né? Em locais que tem dentro do rio mesmo, tá? Então, assim, essas pessoas é que são as pessoas mais vulneráveis, essas pessoas de comunidades ribeirinhas, sem saneamento, são as pessoas mais vulneráveis, né, a essa doença filariose transmitida pelo Culex, porque é um local que existe uma proliferação muito grande do mosquito, tá? O outro, né, nosso queridinho, famosinho, o Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti a gente até brinca, né, que ele é polivalente, né? Porque ele começou transmitindo só a dengue, aí foi dengue, zika, chikungunya, já estava transmitindo aí febre amarela, né? Então, são várias doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, ele tem origem africana e é extremamente adaptado às áreas urbanas, tá? Se adaptou bastante às áreas urbanas. Ele tem essa característica, né, de ter essas manchas brancas, inclusive nas patas ele tem essas manchas brancas, né, que é o que identifica bem o Aedes aegypti. E ele se reproduz basicamente em água limpa e parada. Então, algumas espécies de planta, como as bromélias, elas favorecem, né, elas são locais adequados, digamos assim, para a reprodução desse mosquito, tá? Então, a importância do Aedes para o saneamento é justamente por ele ser extremamente adaptado ao domicílio e às proximidades do domicílio, né? Então, ele vive próximo às residências tranquilamente e está extremamente adaptado às áreas urbanas. Deposita os ovos recipientes com água, né? Pode ser desde uma caixa d'água até um vasinho de planta que você deixa lá, né? Qualquer coisa que fique ali, até numa tampa de garrafa que ficou lá virada e choveu dentro, ele vai depositar, tá? Alguém pode perguntar em relação à água dos animais domésticos. A água dos animais domésticos, ela tá sempre tendo uma movimentação, né? A não ser que só tenha água e não tenha um animal. Mas ela está sempre tendo uma movimentação e o correto é você colocar só a quantidade que o animal vai beber naquele período, trocar periodicamente, tá? Para manter a água sempre limpinha e não deixar lá acumulada. Uma coisa que é importante a gente falar sobre o Aedes aegypti, diferente do Culex e do Anopheles, ele tem o hábito diurno, né? Ele pica principalmente durante o dia, tá? Então, ele é um animal que pica durante o dia e no comecinho da tarde, mas então não é hábito noturno, diferente dos outros, tá certo? Fica lá, né, escondidinho em áreas escuras, né, atrás de móveis, cortinas, embaixo de mesa. E outra característica de quase todos os mosquitos é a altitude do seu voo, tá certo? Então, o mosquito do Aedes, ele vai picar nas pernas, né, nos membros inferiores, porque ele voa aí a uma altitude de 60 centímetros a 1 metro de altitude, tá certo? Anopheles. O Anopheles, ele transmite a malária, também é um culicídio, tá certo? Então, existem várias espécies, né, de culicídios e de relevância epidemiológica para a malária, a gente tem algumas aí que podem variar segundo a região. Então, na região norte, a gente tem uma espécie de Anopheles, em outras regiões a gente pode ter outras. O principal é o Anopheles darlinge, tá certo? Então,
Novamente, sempre, né? Eu não falei, mas no Aedes também, as fêmeas, elas são hematófagas e elas sugam sangue justamente para alimentação e amadurecimento dos ovos, tá? E nesse momento que ela faz a alimentação, é justamente quando ela transmite a doença, da mesma forma que o Culex e que o Aedes, tá? Os machos, coitadinhos, né? Eles se alimentam de vegetais, de sucos de vegetais e néctar das flores. Eles são basicamente frutíferos, tá? E aí, ó, as fêmeas, né, do Anopheles, elas podem fazer a desova em vários tipos de coleções de água, dependendo da espécie. Então, algumas podem ter como depósito água salobra e outras têm a água doce, reservatórios, açudes, tá? Então, vai depender de acordo com a espécie. E outra característica dos anofelinos é que eles também picam, né, no período ou do crepúsculo vespertino ou do crepúsculo matutino, ou seja, quando amanhece e quando anoitece, tá? O primeiro que a gente viu lá, o Culex, ele é principalmente de hábito noturno, tá certo? Aí tem esse bichinho aí, o flebótomo, que já não é tão comum quanto as muriçocas, né? As infelizes. Esse flebótomo, ele já é mais incomum, tá? Porém, né? Eles são menores, são pequenininhos, eles têm esses pelinhos, né? Tem essa cor castanho claro e eles são transmissores da leishmaniose. A leishmaniose é uma doença que afeta principalmente cães, tá? E em muitos casos leva ao sacrifício do animal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse bichinho aqui, tá certo? Então, mesma coisa, as fêmeas também são hematófagas, tá? E elas se alimentam do sangue, principalmente. É mais difícil a picadura em seres humanos, porque se vocês fizerem piada por conta do que eu falei, vocês já sabem, né? Porque se você vê um bicho desse lhe picando, você vai reagir, né? Já os animais, como os cachorros, eles não têm a mesma reação, tá certo? Então, é mais comum que eles se alimentem do sangue de cães, tá? Tem também os simulídeos, né? Que é aquele famoso borrachudo. Minha gente, uma picada de borrachudo dói, viu? Dói valendo. E eles são responsáveis pela transmissão da oncocercose, tá? Que também é um tipo de parasita, tá certo? É um parasita aí da América Central, Guatemala e Brasil, né? Como sempre, a gente tem essas coisas bem exóticas. As fêmeas são hematófagas, necessitam do sangue para reprodução, para oviposição. A deposição dos ovos acontece em águas rasas, margens úmidas ou objetos parcialmente submersos. E a preferência, né, de habitat é justamente próximo a riachos, águas correntes e com alto teor de oxigênio. Então, normalmente esse inseto, né, ele pica as pessoas quando elas estão próximos à água, tá? Ele não vive no ambiente domiciliar, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Como é que a gente previne isso? Eu acho que na aula anterior de saúde e saneamento, eu acho que eu falei. Mas uma das formas de você prevenir é você garantir saneamento na forma de distribuição de água, que a água chegue até a casa, que as pessoas não precisem estar indo buscar água em coleções, né? Buscar água lá no riacho, buscar água lá no reservatório. Porque quando você está lá próximo a esse reservatório, você tem aí a possibilidade de ser picado por um simulídeo, beleza? Então, aí, uma forma de controle de mosquitos, né? Você pode controlar o mosquito e você pode ter a proteção do ser humano, né? Então, o mosquito, ele tem a fase aquática, que é a fase larval, e a fase alada, né? Na fase aquática, principalmente
a questão do manejo dos criadouros, não deixar a água, né, lá disponível para ele quando for possível, né? Então, através de drenagem, aterro e eliminação das coleções de água. Ou ainda, se não é possível, né, você não pode aterrar um riacho, né, minha gente? Então, eliminação das larvas através da petrolagem, que é o uso de querosene, tá? Para matar as larvas. Alguns larvicidas ou controle biológico com outros predadores, tá certo? Já na fase alada, se for dentro de casa, você pode fazer o uso de inseticidas, né? E se for do lado externo da habitação, a questão do ordenamento do meio, né? Diminuindo aí as formas que eles podem chegar até os domicílios. E a aplicação de inseticida, né? Aquele famoso fumacê, né? Em relação ao indivíduo, você pode ter medidas de proteção individual, né? Mosquiteiros, véus, olha que coisa antiga, né? E principalmente o uso de repelentes hoje em dia, que é o que a gente mais usa, né? Justamente, repelente é o que mais se usa. E coletivamente, você pode promover o entelamento, tá? Que é justamente colocar aquela colocação de telas nas janelas, né? Para evitar a entrada do inseto, do mosquito, ok? E aí vamos falar sobre outros, né? Outros vetores, outros transmissores de doenças, outros insetos, outros artrópodes. Então, a gente tem aí os piolhos. Piolho, a gente já sabe que piolho incomoda, né? Piolho na cabeça incomoda. Então, imagine piolho no pubis, né? Aí é que incomoda mesmo, tá? Então, são insetos pequenininhos, são hematófagos e parasitas permanentes e obrigatórios dos mamíferos. Isso quer dizer que, se ele não estiver parasitando, né, um mamífero, ele não sobrevive, tá? Que ele só vive do sangue dos parasitados. E aí, em relação aos que parasitam, os piolhos que parasitam o homem, a gente tem aí o piolho de cabeça, né? E o piolho do corpo, tá? O piolho de cabeça é aquele que a gente, quando era pequeno na escola, o sofrimento, né? Não sei vocês, mas eu tive uma praga de piolho que eu quase morri envenenada, que eu acho que até Baygon mãe botou na minha cabeça. E a outra espécie que é o chato, que é um pouquinho menorzinho, mas também é um piolho, que é aquele que dá aquela coceira intensa na região púbica, tá? E os piolhos, eles além de serem incômodos, eles podem transmitir algumas doenças, tá certo? E o que é que tem a ver piolho com saneamento? Tem muito a ver com a questão de educação sanitária, de higiene, de acesso aos meios sanitários, tá? Pulga. Pulga é feia, né, gente? Ó. Então, a pulga também é um hematófago e é desprovida de asas, né? Mas ela tem essa perna comprida aqui atrás, que parece, ó, comprida atrás e curta na frente, lembra um canguru, né? Então, ela consegue dar saltos grandes justamente por conta dessa anatomia que ela tem, tá? Então, vivem na superfície cutânea dos animais que elas parasitam, né? Então, aí, cachorro, gato, rato, tá? Tem o corpo achatado em sentido lateral e esse par de patas que possibilita ela dar saltos para passar de um hospedeiro para o outro, tá? Transmite algumas doenças, né? Quando a gente vai falando das doenças, a gente vai detalhar mais, mas, por exemplo, a pulga, ela transmite, a pulga do rato, né? A febre tifoide, tá? O barbeiro, né? O barbeiro, né? Ele é transmissor do Trypanosoma cruzi, que é o parasita e o protozoário que causa a doença de Chagas, tá? Ele, como é que ele faz? O barbeiro, quando ele pica, né, um indivíduo doente, ele vai lá, nem todo barbeiro ele tem o parasita, tá certo, gente? Como é que ele adquire o parasita? Pica alguém que está doente, né? Quando ingere o sangue, ingere o parasita junto. Esse parasita vai se desenvolver
lá no trato intestinal desse inseto, do barbeiro, né, até chegar à sua forma infectante. E quando esse barbeiro que se contaminou for picar uma pessoa saudável, junto com a picadura, ele deposita as fezes, e essas fezes que estão contaminadas, né, porque o protozoário estava lá no intestino, né, então sai junto com as fezes, elas vão penetrar na corrente sanguínea e a pessoa vai desenvolver aí a doença, tá? Então, aqui é justamente a explicação. Então, aqui é a foquinha do barbeiro, né, que é o barbeiro que é o reservatório aí, que é o depósito do Trypanosoma cruzi, tá certo? Não é toda espécie de barbeiro que vai ser transmissor, é basicamente o Triatoma infestans e o Triatoma brasiliensis, se não me engano, tá? E não é todo barbeiro dessa espécie também que vai transmitir, apenas os barbeiros contaminados, ok? Barata. Barata ninguém gosta, né? Então, é um dos grupos de insetos mais antigos e que se adapta, né, facilmente, tá? Aí, em qualquer lugar. Então, a importância sanitária na transmissão de doenças gastrointestinais, justamente pela questão do transporte mecânico de bactérias, né? A barata não é um vetor biológico, tá? Eu nunca ouvi ninguém que foi picado por uma barata e ficou doente, tá certo? Nunca ouvi falar, mas não vou dizer que não existe, mas eu desconheço, tá? Então, ele faz o transporte mecânico de bactérias e outros organismos patogênicos, né, de uma matéria contaminada até os alimentos, tá certo? Então, ele carrega lá nas patinhas e é como a gente tem aí aquelas diarreias, dor de barriga, né, vômito, qualquer doença gastrointestinal, tá? As principais espécies é a Periplaneta americana, né, a oriental e a germânica, tá certo? Essa aqui, né, essa americana é aquela baratona grande, alada, de esgoto, tá? Essa aqui, a germânica, ela é bem pequenininha, né? A baratinha alemã, ou baratinha loura, ela é bem pequenininha, ela fica principalmente em armários de cozinha. Na cozinha, à noite, se você deixar algum alimento no balcão, ela vai lá e faz, né, a festa, tá? E basicamente vive em cozinha, armário e na pia, tá? Essa outra aqui, ela já vive no esgoto. E aí a gente entra um pouco na classe dos aracnídeos. Os aracnídeos, eles envolvem aí uma série de espécies, né? Dentre escorpiões, carrapatos, aranhas, tá? E qual é a característica dos aracnídeos? São 4 pares de pata, né? 2, 3, 4. Aqui é a garra, né? 2, 3, 4. 2, 3, 4, tá? E eles têm essas quelíceras, tá certo? Aqui, ó, no carrapato tem, na aranha tem, tá? Esses 2 pares de peças bucais chamadas de quelíceras, né? Eles são de hábito terrestre, tá certo? E aí a gente tem alguns grupos importantes de interesse sanitário, incluído aí, além dos escorpiões e dos carrapatos, também os ácaros, tá? Então, os que têm interesse sanitário, as aranhas, sarcóptas, carrapatos e escorpiões. Carrapato, ele é um parasita externo que ataca animais domésticos, não necessariamente que vive dentro de casa, doméstico que é domesticado, né? Animais silvestres e ataca também o homem, né? Afeta o homem também. Então, a gente tem aí cerca de 800 espécies conhecidas e eles podem passar bastante tempo. Se não for detectado, eles vivem durante muito tempo lá se alimentando do sangue do hospedeiro, tá certo? Então, carrapato em cachorro, gato em boi, né, cavalo. E aqui a gente tem uma imagenzinha, né,
bem diferentes, né? Parece ser bem diferentes, tá? Mas na verdade eles são o mesmo, né? Porque o que acontece? Aqui ele tá sequinho. Quando ele se alimenta de sangue muito, ele incha, digamos assim, tá? Mas existem várias espécies, né? A gente tem aí o carrapato estrela, carrapato vermelho e um carrapato que é exclusivo das capivaras, que é o cúpere, tá? O carrapato estrela, ele é extremamente perigoso porque ele transmite uma doença chamada febre maculosa, que não atinge apenas animais, mas atinge também os seres humanos, tá? E só para vocês terem uma ideia, a letalidade dessa doença, ela é da ordem de 30%, tá certo? Então, é uma doença bastante grave que tem uma mortalidade bastante alta, tá? O carrapato Cooper, ele começou a aparecer, né, com o aumento da população de capivaras, então acaba aparecendo aí em parques, rios e lagos. A gente não tem capivaras aqui no sertão, tá? Mas na região metropolitana é muito comum, inclusive no Recife. Ali na região da Beira-Rio, principalmente agora nesse tempo de pandemia, né, que diminuiu a circulação de pessoas, as capivaras elas andavam tranquilamente ali na margem do rio, né? Inclusive o nome Capibaribe, né, é o Rio das Capivaras, tá? Então, para quem, né, Recife, dentro da cidade do Recife, lá na área, no Frege da agitação, estava aparecendo as capivaras. Elas já existem lá, tá certo? Mas normalmente elas não ficam muito à mostra. Mas agora, nesse período de pandemia, elas estavam bem ousadas, né? Saindo para passear, tá? Então aí, né, falando um pouco a febre maculosa, que é uma doença febril causada por bactéria, que tem uma mortalidade da ordem de 30%, e outra doença que pode ser transmitida pelo carrapato é a doença de Lyme, tá? Que é mais incomum, né? A gente teve aí, há uns 2 anos atrás, um surto de febre maculosa, então precisa ter bastante cuidado com essa doença, tá certo? E aí a gente tem os escorpiões. Os escorpiões, eles atuam como vetores mecânicos, mas principalmente o problema principal dos escorpiões é a picada, né? Porque os escorpiões, eles têm toxinas, tá certo? Então, os escorpiões, eles existem aí há mais de 400 milhões de anos e existem aqui no Brasil cerca de 140 espécies. O Brasil, ele abriga algumas algumas das espécies mais venenosas do mundo a gente encontra aqui no Brasil, tá certo? Então, a gente vai ter aí, né, um monte de cor de escorpião. Então, as cores vão variando do amarelo palha ao pretão, ao escuro, né? E aí passando por tons intermediários. Inclusive, tem alguns que são esverdeados, azulados, são bem bonitos, né? O escorpião, ele tem hábitos noturnos, eles ficam muito escondidos, muito intocados, tá certo? E sua alimentação é baseada em insetos. E aí a gente destaca aqui, ó, baratas, moscas. Onde tem escorpião, provavelmente tem barata, que é um vetor mecânico que causa muitas doenças gastrointestinais, tá? Então, onde tem esgoto acumulado a céu aberto ou até mesmo em fossas, você provavelmente vai encontrar escorpião, tá certo? Aqui eu trouxe o escorpião amarelo e o escorpião marrom, que são duas espécies encontradas no Brasil e que são extremamente venenosas, tá? Só para a gente falar, o tamanho às vezes não quer dizer nada. Tem um escorpião que é desse tamanho, assim, de 15 centímetros, e a toxina que ele libera é bem fraquinha, assim, tipo uma picada de abelha, tá? E esses escorpiões, eles medem mais ou menos 6 centímetros e liberam a toxina que atinge aí o sistema nervoso e pode inclusive levar à morte, né? Porque quando atinge o sistema nervoso central, paralisa as nossas funções, aquelas que são do sistema nervoso
autônomo, né? Cadê os professores de biologia para me lembrar disso, que eu não sei mais não. Mas as funções que não são da nossa vontade, como por exemplo respirar, né? Então, esse é o grande problema da picada do escorpião, tá? E a relação dele com o saneamento é justamente porque ele habita onde existe, né? Por exemplo, baratas. E as baratas, elas vivem aonde, gente? Onde tem esgoto, né? Onde tem abrigo, alimento, água e acesso. Ok, gente? Ainda falando dos insetos, eu não coloquei aqui, não sei porque eu esqueci. As formigas, né? Formiga, deixa eu voltar aqui só para ficar na mesma categoria. A formiga, ela também é um grande transmissor de doenças. Elas parecem inofensivas, mas também transmitem doenças. A formiga, ela atua como vetor mecânico, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, as formigas, elas são uma das principais causas de infecção hospitalar. Uma das principais vetores, né, da infecção hospitalar. Porque o que é que acontece? Elas são muito pequenininhas, né, e muitas vezes consideradas inofensivas, né? Imagine que você está no hospital. Uma formiga e uma barata. Uma formiga, pode ser que você nem veja uma formiga lá no chão do hospital, porque você não está prestando atenção, né? E você não vai achar nada demais uma formiga. Mas se você vê uma barata no hospital, você não vai achar, né? Então as formigas muitas vezes passam despercebidas. E elas, assim como as baratas, as moscas, elas onde elas passam, né? Elas aderem às suas patas, ao seu corpo, micro-organismos patogênicos, e depois elas passam lá na comida da gente, no alimento da gente, e deixam esses micro-organismos patogênicos, né? Então aquela história de que tá com formiga, bebe, come que faz bem para a vista, não é bem assim, né? Ela não só não faz bem para a vista, como também pode causar problemas gastrointestinais, tá certo? E aí a gente chega na família, sei lá o que, dos roedores, né? Saímos lá dos artrópodes, vamos falar um pouco dos roedores. Roedores são extremamente associados a saneamento, porque onde tem sujeira, onde tem lixo, onde tem esgoto, a gente vai ter rato, tá? Então, os roedores, eles são mamíferos, né? Sobrevivem em diferentes ambientes e diferentes climas e são roedores sinantrópicos. Eles podem conviver no mesmo meio ambiente que o homem. Então, eles vivem muito bem dentro de uma casa, tá? Eles se relacionam com o homem muito bem. Tão bem que existe um monte de desenho, né? Que os personagens são ratinhos simpáticos, né? Mas nem sempre. Esses roedores, eles podem viver tanto em ambientes silvestres quanto em ambientes urbanos. Eles são extremamente adaptáveis, tá? E são importantes em saúde pública pela transmissão de diversas doenças. E aí a gente destaca aí o rato de telhado, né, o ratos, que é um rato que pesa até 300 gramas, tem orelha e olhos grandes e tem uma cauda afilada e maior do que o corpo, né, que é justamente para garantir sua mobilidade e equilíbrio. Vive aí em torno de 18 meses. O rato de telhado, deixa eu ver quem é um rato de telhado. Ratatouille, né? Ratatouille é um rato de telhado, tá, gente? Aí a gente tem a ratazana. A ratazana, ela é a maior, né, dentre essas principais espécies que a gente trabalha em interesse sanitário. Ela tem os olhos e as orelhas pequenas e tem uma cauda grossa, né? Tá? E tem pelos na cauda. A ratazana, ela é conhecida também como rato de esgoto. Ela vive principalmente nos esgotos, né? E aí, nos desenhos, a ratazana, o principal representante da ratazana que a gente tem é o mestre Splinter, das Tartarugas Ninja. Quem lembra? Quem já assistiu? E o camundongo, digamos que ele é o mais simpático, né? É um menorzinho, tá? Pequenininho. Ele tem aquelas orelhas grandes, né?
que é a característica principal, a cauda fininha e ele é bem pequenininho, né? E vive aí em torno de 12 meses. E por sua característica de pequenininho, de ter aquele orelhão assim, de ser engraçadinho, simpático, nosso representante aí no mundo animal, né? No mundo dos desenhos, no camundongo, é o Mickey, né? O Mickey é o camundongo mais famoso do mundo. Então, por conta dessa criação do desenho, acabou que se associou o camundongo a uma espécie simpática, né? Assim, então, mas todos os ratos são perigosos, tá? Aí os habitats, né? O rato de telhado, ele vive onde, né? Provavelmente no telhado, né? Então, habita aí forro de casas, de depósitos, de armazéns, tá? A ratazana, ela vive no ambiente terrestre fora da casa e ela gosta de construir tocas em galerias de esgoto, margens de rio, córregos e lixões. Ratazana, meu amigo, olha, deixa eu dizer a vocês, se você for... Hoje em dia já melhorou muito, mas antigamente, se você estivesse passeando no calçadão da Praia de Boa Viagem, lá no Recife, o que você mais via era ratazana correndo pela areia. E no outro dia você vai lá, se senta naquela areia e fica lá tomando sol, né? Então, top, né? E o camundongo, ele tem ambiente intradomiciliar, né? Ele gosta de viver em casa, ele é simpático, né? Então, o camundongo, ele constrói ninho dentro de móveis, dentro de armário. Não sei se vocês já assistiram Friends, tem um episódio que Phoebe, ela tem um camundongo no armário, né? E Mike quer acabar com o ratinho lá de Phoebe, que absurdo, né? Outro representante do camundongo no desenho também é o Jerry, tá? O Jerry também é um camundongo. Embora que ele não seja tão simpático quanto o Mickey, né? Porque ele faz muita ruindade com o Tom, tá? É importante a gente destacar também que os ratos, eles causam grandes prejuízos na questão da produção de cereais, tá certo? Eles consomem muitos cereais. Então, se a gente mora em sítio, deixou lá ração, farelo, saco, não tá bem vedado, vai proliferar rato. É o alimento, né? E o acesso, ele vai achar, ele vai ter uma proliferação imensa de ratos, porque eles se alimentam e eles são responsáveis por grandes perdas, né, na indústria, tá? Em supermercados também, né? Eles roem as embalagens, beleza? E aí, né, umas imagenzinhas. Essa imagem, ela não tá muito bonita, mas vamos botar outra, né? Então, ó, o rato de telhado, né? O rato preto, tá? Vive em telhados, é naturalmente desconfiado. É a cara do Ratatouille, né, minha gente? Todo tímido, né? A ratazana, que vive lá no esgoto, tá certo? E o camundongo, que é o mais simpáticozinho, que é o nosso Mickey Mouse, tá? Então, acho que terminou. Então, essas são alguns dos principais vetores, alguns dos principais transmissores de doença. É só falando aqui, né, dos ratos, vocês sabem, os ratos eles transmitem a leptospirose, é a principal doença, né, que está presente, o organismo patógeno que está presente na urina do rato. Mas além da leptospirose, tem também a peste bubônica, a febre tifoide, que é justamente, ó, a pulga que fica aqui no rato, tá? Então, são várias doenças. Então, a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente falar da parte de doenças. Hoje a gente se concentra mais nos vetores, beleza? Então, por hoje é só e até a próxima, tá, gente?